Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos que sempre têm nos acompanhado nesses momentos especiais. Ainda, infelizmente, continuamos com os nossos cultos apenas online, devido à situação que nós vivemos, inclusive agravando-se um pouco, mas pedimos e oramos a Deus que essa situação possa ser revertida o mais breve possível. Mas, independente disso, damos as boas-vindas a todos vocês que estão agora nos acompanhando e desejamos também que cada um de vocês possa ter uma participação muito abençoada no nosso culto de hoje. No nosso culto de hoje nós queremos trazer aí o tema a Quaresma, esse período maravilhoso que nos é proporcionado pela Igreja, onde nós somos convidados, como nos vão dizer, inclusive os textos bíblicos que foram escolhidos especialmente para o início do período de Quaresma, a respeito da questão do arrependimento. E também que o nosso Deus eterno, em seu grande amor, venha realmente ao encontro de todos nós, na pessoa, na vida e na obra de seus filhos, para nos oferecer, é claro, como sempre, não só a possibilidade, mas efetivamente o perdão dos pecados e a salvação da condenação eterna. E essa proposta, essa oferta de Deus, através de Jesus, ela vale para mim, vale para você, como vale também para todas as pessoas. E que Deus, Espírito Santo, então, possa nos ajudar a termos realmente um bom proveito no nosso culto de hoje. E então, com essa saudação, também queremos iniciar então efetivamente o nosso culto com a invocação, como nós sempre a fazemos. Invocamos aqui a presença do nosso único e verdadeiro Deus. Senhor Deus, Pai Celestial, tem compaixão de nós. Deus, teu paterno coração, se move em dor e aflição, se um filho teu não te aceitar e tua graça rejeitar. Senhor Deus, Filho Redentor, tem compaixão de nós. Tu estendeste, meu Jesus, as tuas mãos por mim na cruz, que em fé obtenha o teu perdão e fuja de toda transgressão. Senhor Deus, Espírito Santo, tem compaixão de nós. Ó Santo Espírito, Senhor, teu povo alenta com vigor, assim que eu possa a ti seguir e a todos em amor servir. Então, em nome desse Deus, nós iniciamos o nosso culto e queremos, então, na sequência, ouvir um hino que trata exatamente desse nosso tema. Exaltemos o Cordeiro que nos tem imenso amor, imolado no mar.
Por isso, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus queridos amigos, Deus, através do profeta Isaías, ele nos diz o seguinte: as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus, e os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Mas Deus também diz, através do mesmo profeta Isaías: desfaço as suas transgressões como a névoa e os seus pecados como a nuvem. Volte para mim, porque eu o remi. E conclui o profeta Isaías dizendo: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Portanto, confiantes e também na certeza de que Deus realmente nos ama e perdoa os nossos pecados, vamos então, cientes também da gravidade dos nossos pecados, confiar na sua promessa e confessar a Deus, então, todos os nossos pecados. Pobre homem cheio de pecado, estou, ó Deus, perante ti. Comigo, ó Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Sinceramente me arrependo da minha grande transgressão. A tua graça é que me prendo em verdadeira contrição. Inclina a mim, ó Deus amado, teu coração tão paternal. Perdoa todo o meu pecado e abranda a minha dor mortal. Não trates, ó Senhor, comigo segundo bem o mereci, mas sê do pecador abrigo e dá que encontre paz em ti. Amém. O nosso Deus, assim como nos alerta em relação aos nossos pecados, ele também nos consola. E lembrando mais uma vez palavras do profeta Isaías, que diz: não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. E continua o profeta: não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo. Sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Por causa desta sua confissão, que você agora acabou de fazer, e confiança nas promessas de Deus, como ministro da palavra, chamado e ordenado para servir a Deus, aqui na congregação São João de Gravataí, em nome e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os seus pecados, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. As leituras bíblicas para o nosso culto de hoje, como eu mencionei no começo, todas elas estão diretamente relacionadas à questão do arrependimento, da confissão e o perdão de pecados. Mas das leituras, nós vamos ler apenas a leitura do introito e também a leitura do Evangelho, que é a base também para a nossa meditação de hoje. E além dessas duas leituras que nós vamos fazer aqui, se vocês, caso quiserem, poderão ler posteriormente em casa as leituras do Antigo Testamento e a Epístola, que são as seguintes. Do Antigo Testamento, do livro do profeta Joel, capítulo 2, versículos 12 a 19, e a Epístola é da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, a segunda parte, até o capítulo 6, versículo 10. Essas leituras, então, essas duas, vocês, caso queiram, possam lê-las em casa. Aqui nós vamos fazer apenas um breve comentário em cima dessas leituras. Então eu vou ler, então, inicialmente a leitura da Epístola, que é a leitura escolhida para a quarta-feira de Quaresma, que inicia o período de Quaresma. O salmo é um salmo de confissão e de arrependimento do rei Davi,
onde ele diz o seguinte: por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e felicidade, e ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem retires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados, e os touros novos serão oferecidos no teu altar. Esta é então a leitura que nos introduz de uma forma especial no nosso culto de hoje. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todo sempre há de ser. Amém. Na sequência, então, a gente quer ouvir a leitura do Santo Evangelho para o nosso culto de hoje, que, como eu já disse, é o culto que lembra a quarta-feira de cinzas, que marca o início do período de Quaresma, com o arrependimento. E o texto é do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 1 a 6, e ainda os versículos 16 a 21, onde nós lemos: Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público, a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês, que está nos céus. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isto porque querem ser elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas
e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá ao seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Versículos 16 a 21. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste, como fazem os hipócritas, pois eles fazem isto para todos saberem que eles estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo, para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. E o seu pai, que vê o que você faz em secreto, lhe dará a recompensa. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e as ferrugens destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas nos céus, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiver as suas riquezas, ali estará também o seu coração. Esta, então, é a leitura do Santo Evangelho. E, na sequência, então, nós queremos confirmar e reafirmar a nossa fé, nossa verdadeira fé cristã, nas palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual, por nós homens e pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa igreja cristã e apostólica, confesso um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Na sequência, nos preparando também para a mensagem, nós vamos ouvir, então, o próximo hino. E agora sim, caso alguém queira acompanhá-lo, ele, no nosso hinário luterano, está no hino, é o hino 345. Amen.
queremos então, ao iniciar este nosso momento de meditação na Palavra de Deus, pedir que o nosso Deus, que é o nosso Pai, esteja conosco, seu Filho Jesus Cristo também esteja ao nosso lado e que o Espírito Santo nos ilumine graciosamente para que possamos também não só ouvir, mas também compreender, guardar em nosso coração e também testemunhar a respeito da sua palavra. Como eu disse, a mensagem ela está baseada, fundamentada na leitura do Evangelho, mas se encaixa perfeitamente em todas as demais leituras. Eu destaco então do Evangelho o Mateus capítulo 6, versículos 2 até o versículo 4, aonde Jesus, no Sermão do Monte, é uma parte do Sermão do Monte, ele diz o seguinte: quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a recompensa. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo, e o seu Pai, que vê o que você faz em segredo, o recompensará. Que o bondoso Deus, então, abençoe essas palavras e também o nosso meditar em nossos corações. Bom, quarta-feira nós iniciamos um novo período dentro do ano eclesiástico que conhecemos muito bem como a Quaresma. Quem teve a oportunidade de já escutar a mensagem que nós postamos durante a semana, nós colocamos algumas coisas a respeito do significado desse período de Quaresma, o que é a quarta-feira de cinzas, por que cinzas, como surgiu essa quarta-feira de cinzas, e hoje nós queremos falar mais especificamente sobre o tema que realmente nos traz a meditar nesse período de Quaresma, que é o arrependimento e também o acompanhamento do quanto custou para cada um de nós o perdão dos pecados. É claro, nós estamos aqui, não fomos nós que pagamos por isso, mas ele teve o seu preço. E é isso que nós queremos acompanhar, então, a partir desta quarta-feira, desse período que começou na quarta-feira e que se encerra 40 dias depois, exatamente no dia 28 de março, quando começa a conhecida Semana Santa. As leituras bíblicas, elas, conforme nós já colocamos, elas falam a respeito do arrependimento e também do pedido de perdão. O Salmo 51, que é um salmo em que Davi ele olha para a sua vida e vê o quanto ele se revolta contra Deus e acha que por ser rei pode fazer coisas que nenhum ser humano poderia fazer. E quando ele se dá conta, ele clama pela misericórdia e pelo perdão de Deus ao confessar: pequei contra ti, somente contra ti. Mesmo que o pecado dele tenha influído e mexido com outras pessoas, mas independente disso, todos os nossos pecados que nós cometemos, seja contra o próximo, também é contra o nosso Deus. E o grande líder de Israel não podia negar de forma nenhuma o que ele havia feito de errado, pois o seu pecado, por mais que talvez não tenha sido conhecido pelos homens, foi revelado por Deus, onde o profeta Natã fez a acusação. E aí então Davi, arrependido, ele suplica por perdão, quando ele diz: lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. E ainda acrescenta: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ou seja, não retires de mim o teu espírito, porque sem esse espírito não haverá reconhecimento de perdão, de pecados, e muito menos a busca, a confissão e a busca pelo perdão.
O que Davi estava colocando aqui era exatamente o arrependimento para a salvação eterna. Quando nós olhamos o texto do Antigo Testamento, do livro do profeta Joel, ali o profeta também está chamando o povo ao arrependimento. E ali o profeta, ele não chama apenas os governantes, mas as crianças que ainda mamam no peito, até os mais velhos, os recém-casados, e principalmente os líderes religiosos que comandavam e conduziam os cultos para o povo, todos eles são chamados pelo profeta Joel ao arrependimento. A razão de tudo isso é as consequências que o não arrependimento pode trazer, tanto física quanto espiritualmente, mas principalmente espiritualmente. E a razão principal para que levou o profeta a chamar o povo ao arrependimento era um grande perigo que estava prestes a acontecer em Jerusalém, que era a invasão de um exército inimigo, como se fosse uma praga de gafanhotos que estivesse chegando para destruir tudo o que vinha à frente. As consequências de tudo isso seria terrível para o povo de Israel. E Deus abençoaria o seu povo novamente, voltando a prover todas as necessidades desse povo, caso houvesse o arrependimento. Infelizmente, o povo não se arrependeu e sofreu as consequências. Mas a consequência maior de tudo isso é sempre aquela preocupação com a salvação eterna, que é exatamente a preocupação do apóstolo Paulo na carta que ele escreveu, nessa segunda carta que ele escreveu aos Coríntios, aonde ele se defronta com uma congregação extremamente difícil, principalmente quando ele encontra dentro da congregação, dentro da igreja, um grupo que tinha dificuldades em aceitar a liderança do apóstolo Paulo. Isso traz consequências terríveis para a igreja, quando grupos dentro de uma congregação não aceitam a liderança dos seus líderes espirituais, quando são chamados à atenção por causa dos seus pecados, ou porque não fazem aquilo que eles gostariam que os líderes, no caso da igreja luterana, os pastores estão fazendo. Porque a nossa obrigação, como era a obrigação do apóstolo Paulo, do profeta Joel, do profeta Natan, era alertar o povo para os seus pecados, o perigo que isso trazia e as consequências eternas de tudo isso. Então, quando nós, como igreja, como líderes de uma igreja, chamamos a atenção e falamos de coisas que às vezes você não gosta de ouvir, é porque nós estamos preocupados com a sua salvação. E Paulo, o objetivo do apóstolo Paulo nesta carta que ele escreveu aos Coríntios era promover a reconciliação, promover o bem-estar entre a congregação. E acima de tudo, além de promover a conciliação entre os membros da congregação, Paulo ele pede encarecidamente que eles se reconciliem com Deus. Por quê? Porque a salvação está próxima. Assim como o profeta Isaías, ele fala, o dia da salvação está próximo, Paulo, ele lembra exatamente isso, e por isso ele chama a importância da valorização da graça de Deus que é dada por Jesus Cristo aos que ouvem o Evangelho. E Paulo, então, lembra e cita o texto de Isaías, quando ele fala do dia da salvação. E o apóstolo vai bem mais longe, quando ele deixa bem claro que o dia da salvação não é hoje. O dia da salvação é agora. Por isso, a urgência de Paulo, do profeta Joel, do profeta Natan, que chamou a atenção de Davi em relação ao arrependimento. Ou você se arrepende hoje, ou provavelmente você sofrerá as consequências. E, finalmente, no texto de hoje, ainda temos aí, no texto do Evangelho, temos aí um aprofundamento um pouco maior
dessa questão do arrependimento. Às vezes nós pensamos que arrependimento, nós temos que nos arrepender somente daquelas coisas ruins que nós fazemos. Mas Jesus aqui lembra que também das coisas boas, às vezes nós temos que nos arrepender, porque nós não fazemos movidos pelo amor, mas pelo egoísmo. Arrependimento. De vez em quando a gente assiste aí nos programas, nas reportagens de televisão, nós vemos alguns criminosos bastante conhecidos sendo entrevistados. E ali nós encontramos aí traficantes, assaltantes, criminosos, pessoas que sequestram pessoas, que assaltam bancos e, enfim, fazem contrabando de drogas e assim por diante, prejudicando. E é comum que, dentre essas entrevistas, o jornalista pergunta se ele está arrependido do que fez. Com raras exceções, muitos desses entrevistados, eles respondem que sim, que eles estão arrependidos. Pelo menos diante das câmaras eles fazem isso. Mas esse arrependimento, ele existe apenas porque os seus atos os afastam da sua família, os afastam dos seus amigos, afastam talvez do lugar onde nasceu, de onde cresceu, do seu trabalho, enfim, estão arrependidos porque não podem mais usufruir de tudo aquilo que usufruíam aqui. E quando nós perguntamos para você, do que você se arrepende? Não é uma pergunta que ela é feita somente a pessoas que estão recolhidas e presas numa cela de penitenciário. É possível também que alguma pessoa tenha sido questionada a respeito disso. E eu imagino, talvez, que você, diante desta pergunta, talvez tenha pensado em algo errado que você fez e que não deveria ter feito. Ou talvez pensando em algo que deixou de fazer e que deveria ter feito. Com certeza, depois de uma breve reflexão, você vai dizer, sim, realmente eu deixei de fazer coisas que eu deveria fazer e fiz coisas que eu não deveria. E aí o arrependimento vem. Mas o arrependimento, o verdadeiro arrependimento, que aqui o profeta Natan fala, que chamou Davi, que Joel fala, que Paulo fala, e que Jesus aqui entra mais profundamente na questão, é o arrependimento que faz parte dos filhos de Deus. E esse arrependimento, ele é diferente. Eu não posso me arrepender apenas porque isso pode me afastar dos meus objetivos terrenos. Os textos bíblicos são muito claros. O arrependimento está sendo proposto. Davi, ele pede para que Deus, o Senhor, o perdoasse e também não permitisse que o Espírito Santo se ausentasse da sua vida. Quer dizer, esse realmente estava buscando e confessando o arrependimento para a salvação eterna. Quando nós olhamos para o que o profeta Joel, ele nos diz, ele nos chama a atenção para o perigo que Jerusalém estava correndo. E o arrependimento do povo também poderia mudar essa situação. Mas o objetivo do profeta Joel era trazer o povo ao arrependimento para a salvação. O povo não poderia se arrepender pura e simplesmente porque existe algo muito ruim que está prestes a acontecer para com o povo de Israel. Se os filhos de Deus não se arrependem, não haverá como evitar as ameaças dos perigos que nos cercam. O apóstolo Paulo, quando ele fala de arrependimento, ele é mais direto. Ele trata diretamente da questão da salvação. Preocupadíssimo com os problemas de desentendimentos dentro da congregação de Corinto, Paulo fala do dia da salvação, anunciado pelo profeta, e agora ele, inclusive, reduz este tempo de um dia de salvação para o agora. O arrependimento, ele não pode de forma nenhuma ser adiado.
eu não posso deixar de me arrepender ou de pensar no amanhã. E Jesus, quando ele fala a respeito disso em outro texto, ele diz: entra sem demora em acordo com o teu adversário, antes que ele te entregue ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. E Jesus também garante que dali ninguém vai sair enquanto não pagar o último centavo. E nós não temos como pagar até o último centavo. E finalmente, quando nós olhamos para o nosso texto aqui, Jesus ele aprofunda ainda mais essa questão do relacionamento do perdão. Nós achamos que talvez nós fazendo coisas boas, ajudando quem está necessitado, nós estamos fazendo uma grande coisa. Quando aquilo que nós fazemos, o que Jesus diz aqui no nosso texto, não é movido pelo amor de Deus, se nós não agirmos movidos pelo amor de Deus, nenhum valor terá aquilo que nós fazemos. Deus, ele diz muito claro aqui no texto, que aqueles que fazem para serem vistos pelos homens, já têm a sua recompensa. Qual é a recompensa? Eles foram vistos pelos homens. Eles não fizeram para ser vistos pelos homens, pois os homens viram que eles deram ofertas, ajudaram necessitados, que eles rezaram lá na frente do púlpito, na frente da igreja, que eles foram na rua, nas esquinas. A recompensa deles era exatamente o que eles queriam, vistos pelo povo. Mas nós não queremos esse reconhecimento dos homens. Nós queremos o reconhecimento de Deus. O que Deus quer é um coração que confia na infinita bondade e no perdão de Deus. E isto só é possível quando nós somos movidos por este grande amor que moveu o nosso Pai a enviar o seu Filho para morrer por nós. Quando nós tivermos consciência de que assim como Jesus voluntariamente entregou a sua vida por nós, nós também, por amor, como Ele nos amou, por amor ao nosso próximo, especialmente ao necessitado, também agirmos desta forma. O teu Pai, que te vê em secreto, é que te recompensará. E é essa recompensa que nós buscamos, através do reconhecimento dos nossos pecados, do arrependimento, da confissão e da busca do perdão, sem deixar de acrescentar, como o rei Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Não confie, portanto, no que você fez, mas no Pai Celeste, porque Ele é bom e pode te dar algo por causa unicamente da sua bondade e do seu amor. É nesta direção que este período de Quaresma, esses 40 dias que antecedem a paixão e morte de Cristo, que nós somos conduzidos. Do que se arrepender, pode ser a pergunta. A palavra de Deus nos ensina que o nosso arrependimento deve ir além dos atos ruins que nós cometemos. Não é só as coisas ruins que nós fazemos, mas também devemos nos arrepender quando nos falta confiança no amor de Deus. Quando nós deixamos de fazer algo porque achamos que Deus não nos recompensará caso nós fizermos isso. Deus, que é o vosso Pai, diz Jesus, que vê o que vocês fazem em secreto, Ele vai recompensá-los. Arrependimento, antes de tudo e de mais nada, antes de reconciliação com irmãos na fé, é voltar-se para o nosso Deus, porque é Ele mesmo quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Quaresma, portanto, é tempo de reflexão, é tempo de meditação, e este tempo não é 40 dias. Este tempo é agora. É cada agora que nós precisamos refletir e reconhecer como Davi: eu fui pecador desde o meu nascimento. Nada em mim, nem antes nem depois, existe algo de bom, a não ser aquilo que Deus colocou dentro de mim. Por isso vamos refletir sobre o quanto o Pai Celeste tem sido bom para com cada um de nós, dando o seu perdão e nos recompensando por causa do seu grande amor. E essa é uma promessa não minha, não da igreja, mas é uma promessa do Pai. E o Pai, que te vê em secreto, te recompensará.
Amém. Muito bem, nós temos então agora um momento também especial em que nós queremos nos dirigir a Deus em oração de uma forma em geral, colocando diante dele as nossas necessidades, nossos desejos, também nossa gratidão. E especialmente queremos lembrar aqui alguns pedidos especiais de agradecimento, em primeiro lugar, onde nós temos aqui os pedidos de agradecimento. O Rodrigo Kellerman agradece pelo aniversário da sua filha Luísa, que ocorreu no dia 12 de fevereiro. Adriana Seconello agradece pelo aniversário da Júlia, a sua filha, no dia de ontem. Aniversário de ontem, dia 20. A Rosângela Sper agradece pela melhora do pastor Cláudio. Obrigado, dona Rosângela, por todo esse cuidado e também pelas suas orações, como também por todas as demais orações que eu tenho certeza que muitos estão fazendo em meu favor, o que certamente vai apressar ainda mais a minha recuperação. E além disso, também a dona Rosângela agradece pela recuperação do Pedro Luca, que é o afilhado do nosso presidente, que sofreu um acidente doméstico. E também ela agradece pelo aniversário de seu filho, Ricardo Sper, no dia 19 de fevereiro. E a dona Elita Besco também agradece pela boa recuperação do seu marido, o Hermes, que está fazendo um tratamento. Temos também aqui alguns pedidos. A dona Rosângela Sper pede pela recuperação de todos aqueles que se encontram enfermos e lembra especialmente aqui o Luiz Eduardo Otran, esposo da Sueli Bernardo, que está hospitalizado com a Covid. Pede ainda pelos profissionais que também farão a cirurgia da Sueli Bernardo na terça-feira. E também eu quero aqui particularmente lembrar que o senhor João Guerreiro e a sua esposa, que estão também com Covid-19, além também do colega meu, já pastor emérito, pastor Kurt Albrecht, e a sua esposa, ambos também com Covid-19. Pastor Kurt Albrecht, ele é pai do Lucas, que foi capelão da capela da Ubra e que agora está no exterior. E é também o pai do Tiago, que hoje está trabalhando na Rede Pampa e também na Rádio Pampa. Então eu quero convidar a todos a nos elevarmos em oração, lembrando especialmente todos esses irmãos da sua gratidão e nos seus pedidos. Senhor nosso Deus, somos gratos por podermos chegar a Ti em oração, certos de que Tu nos conheces e ouves em segredo tudo o que os Teus filhos têm a dizer para Ti. Viemos pedir para que nos perdoes quando pecamos contra Ti, por nos desobedecermos à Tua vontade, ou quando não confiamos em nós mesmos, ou melhor, quando confiamos em nós mesmos e no que nós fazemos. Suplicamos, em nome e por amor de nosso Senhor Jesus, para que não nos condenes e que pela Tua palavra nos guies ao arrependimento constante, a fim de que confiemos sempre na Tua graça e no Teu perdão. Também pedimos em favor da nossa congregação São João de Gravataí, abençoa os seus líderes que trabalham para que ela possa continuar na sua missão, por todos os seus membros que também estão unidos para que esse trabalho possa continuar, e também o pastor da congregação com o Teu Espírito Santo, para que sejam sustentados por Ti no trabalho de anunciar a Tua palavra, aqui onde nós vivemos e na medida do possível até os confins do mundo. Permite que a fé de cada um continue firme em Cristo, a fim de que não fraquejem nem desanimem. Da mesma forma, cuida e protege cada uma das nossas famílias. Envia os Teus santos anjos, livra nossos lares dos males e perigos que possam nos sobrevir. Faze com que o Evangelho de Jesus Cristo esteja sempre presente em nossas famílias, através dos devocionais que
que a igreja nos proporciona, através das mensagens que são postadas e também através dos nossos cultos, a fim de nos levar ao arrependimento e confiança em Ti, especialmente neste tempo de Quaresma. Queremos também, e temos muitos motivos, ao nosso Deus e Pai, de agradecimento. Agradecer por teres concedido mais um ano de vida a Luísa, filha do seu Rodrigo, a Júlia, filha da Adriana e do Márcio, e também o Ricardo, filho da dona Rosângela. Todos eles tiveram a graça de completarem mais um ano em suas vidas. E por isso nós te pedimos que tu os abençoes também neste próximo ano, concedendo-lhes sempre alegria no seu viver, e também sejam sempre assistidos por ti, para que possam usufruir também por muitos e muitos anos das tuas bênçãos misericordiosas. Acima de tudo, mantenha-os sempre firmes na fé e leva-os também a reconhecerem com gratidão a tua bondade e o teu amor. Louvamos também por todos os demais que completaram mais um ano de vida nesse mês de fevereiro, e principalmente porque tu não os abandonaste, mas os abençoaste com a tua companhia e fidelidade, e que eles possam sempre lembrar deste teu imenso amor com fé e gratidão. Agradecemos também por ter acompanhado o Pedro Luca na sua recuperação, e também particularmente a mim na minha recuperação. E eu peço também, juntamente com todos os membros da congregação, que essa recuperação possa acontecer sempre da melhor forma possível, bem como também a recuperação do Pedro Luca, que é afilhado do nosso querido presidente. Agradecemos também porque tens acompanhado de uma forma muito abençoada a recuperação do seu Hermes, marido da dona Emita, que está em tratamento de saúde. Agradecemos pelos cuidados que estás tendo com ele, bem como com todos os demais enfermos, assim como também todas as demais pessoas que necessitam da tua proteção e das tuas bênçãos, e principalmente do teu amor. Também queremos pedir pela recuperação de todos os membros da congregação que porventura estejam enfermos, especialmente aqueles que estão contaminados por esse vírus, o Covid-19. Especialmente aqui lembrar o seu Eduardo, Luiz Eduardo Otran, esposa da dona Sueli, que está hospitalizado também com Covid-19. Que ele possa também, na medida dos seus cuidados, recuperar-se e retornar ao seu trabalho. Também queremos aqui lembrar o seu João Guerreiro, esposa, é um senhor muito dedicado à igreja e que é membro lá das congregações de Alvorada, bem como a sua esposa, que estão com a Covid-19. Infelizmente, é um mal que vem nos atingindo e pelo qual nós pedimos que tu tenhas um cuidado muito especial, especialmente com essas pessoas que testemunham de uma forma especial a tua palavra e também a tua vontade. E também incluímos aqui, especialmente, o pastor Albrecht e sua esposa, que também estão contaminados por este vírus. Que o teu amor e a tua misericórdia seja com eles e que a tua companhia possa dar a eles aquela força necessária para que eles possam suportar esses momentos de dificuldades. E, finalmente, pedimos também, de uma forma especial, que tu conduzas e orientes os profissionais de saúde que farão um procedimento cirúrgico com a Sueli Bernardo na próxima terça-feira. Concede também à dona Sueli o consolo e a tranquilidade necessária, que é fundamental para que ela possa, então, também suportar e recuperar-se o mais breve possível deste mal que a aflige. Senhor Deus, agradecemos por todas as demais bênçãos que tu nos concedeste e que olhes, então, de forma especial, por todas aquelas pessoas pelas quais nós aqui oramos e pedimos, e também recebe a gratidão de todos eles. Oramos em nome, por ordem e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. E além também disso tudo que nós colocamos aqui de uma forma em geral,
eu quero convidar cada um de vocês, querido irmão, querida irmã, querido amigo, a colocar agora também particular e individualmente aquilo que ainda pesa no seu coração, como pesa no meu, diante do nosso Deus e Pai, orando com fé e devoção o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Recebam agora a bênção do Senhor. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Amém. E assim então nós concluímos este nosso momento especial de culto e agradecemos a atenção de todos vocês, também a vossa paciência, a nos acompanhando nisso aí, desejando também as mais ricas bênçãos de Deus para a vossa vida, para o vosso trabalho, e tenham todos uma abençoada semana. E por enquanto a situação não mudar, estaremos nos dirigindo sempre os nossos cultos online. Pedimos sempre, é claro, que Deus, no mais breve possível, possa fazer com que nós retornemos aos nossos cultos presenciais, que é um desejo, eu tenho certeza, não só de você que está me escutando, mas é um desejo particularmente meu, de poder estar e sentir como vocês, o quanto é um privilégio realmente podermos ouvir a palavra de Deus. Tenham todos uma boa noite e acompanhem-nos no próximo hino, Inário 205. Seja